Vamos orar mais uma vez. Pai, nessa noite nós nos rendemos ao Senhor. Pai, como foi falado nos cânticos, como foi falado na oferta, a nossa disposição nessa noite é nos rendermos inteiramente ao Senhor. E nós cremos, Pai, que a sua presença é real nesse lugar. E por causa disso, Senhor, nós queremos entregar ao Senhor o nosso melhor nessa noite. Fala conosco, Senhor, ao abrir a sua palavra, que as pedras do nosso coração sejam quebradas pelo poder desse martelo que é a palavra de Deus. Todo sofisma, todo engano, toda mentira que foi depositado em nossos corações e nossas mentes, que sejam quebradas pelo poder do nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje nós tivemos a ceia, né? Esse momento de ceia é um momento muito especial mesmo, porque a ceia fala de família, né? Essa família leva um nome, o nome de Jesus. Jesus é o irmão dessa família. Fala que ele está submisso a Deus, ele é o cabeça desse corpo, né? Ele é nosso irmão, ele está presente. Eu queria fazer algo nessa noite, queria que você ficasse em pé, que você pudesse olhar para a pessoa que está do seu lado. Se é seu esposo, sua esposa, glória a Deus. Se não é, olha para a pessoa que está do seu lado. Se você tem intimidade para abraçá-la, para cumprimentá-la, fique à vontade. Só não beija, tá, gente? Aí é um desafio, né? Minha esposa não pode estar hoje à noite aqui. Se você beijar, eu vou ficar meio enciumado. Olha para essa pessoa que está do seu lado, diga assim para ela: em nome de Jesus, eu abro meu coração nessa noite, e eu te peço perdão quando eu tenho falhado com você. Eu declaro, em nome de Jesus, que eu quero me reconciliar contigo, e eu quero prosseguir andando contigo, porque eu te amo de todo o meu coração, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Pode sentar. Agora você dá um sorriso para o seu vizinho. Você fala para ele: olha, eu estou realmente muito satisfeito por você estar aqui. Dá um sorriso para o seu vizinho, principalmente se é seu esposo ou esposa, tá, gente? Seu cônjuge. Sabe, a gente tem que realmente estar muito satisfeito com as pessoas. Tem algumas pessoas que estão beijando aí violentamente. Oh Deus, aleluia. Estou até me sentindo assim, despertado. Aleluia, glória a Deus. Nós estamos ministrando uma série chamada Pré-Descida. Hoje é a 5ª ministração, semana que vem é a 6ª e última ministração. Então foi uma série que nós ministramos em torno de 1 mês e meio. Eu gostaria que, se você perdeu alguma dessas mensagens, que você possa procurar nas nossas redes sociais, nos nossos canais, e você possa ouvir essas mensagens. Nós não queremos que não é somente uma série de mensagens, é algo que Deus separou para você, separou para cada um de nós nesse início do ano. A série que diz que eu posso tomar pré-decisões, eu posso fazer escolhas antecipadas para que eu tenha uma vida melhor. A qualidade da sua vida depende da qualidade das suas escolhas. Se você escolher com mais sabedoria, com mais inteligência, com mais graça de Deus, certamente você vai ter uma vida bem melhor nesse ano de 2024. E eu queria começar essa noite perguntando para você, fazendo algumas perguntas para você. Se você pudesse escolher uma palavra para te definir na vida, qual palavra você escolheria? Pensa aí no seu coração. Uma palavra que define a sua vida. Se houvesse uma palavra que representa o seu caráter, diga aí no seu coração qual é essa palavra. Agora, tem uma palavra que, na perspectiva de Deus, ela está acima de outras palavras, e essa palavra é a fidelidade. Diga para o seu vizinho: ajuste os cintos de segurança, porque lá vem pedrada. Diga para o seu vizinho assim: vizinho, Deus está nos chamando a fidelidade. Sabe, fidelidade não é algo que a gente negocia.
Eu não posso dizer para você, eu quero ser fiel com você 51% do nosso relacionamento. Então, 51% do relacionamento eu vou ser fiel a você. Os restantes 49%, às vezes vou te trair, às vezes vou te abandonar, mas 51% está garantido que eu vou ser fiel a você. Quantos casados nós temos aqui hoje à noite? Temos aí umas centenas de casados. Então, imagina se seu cônjuge, na véspera do noivado, do casamento, dissesse para você, olha, tem uma coisa que eu não posso prometer para você, a integralidade. E essa coisa é fidelidade. Eu vou ser fiel a você 99%. Vou deixar uma margem de erro aí de 1%. É igual o sabonete, né? Você olha naqueles sabonetes antibacteriano, aí está lá dizendo, a eficácia é de 99%. A minha pergunta é, tá, 99%. E 1% que está lá, que é a bactéria mortífera que vai passar. Porque fidelidade, nós não negociamos fidelidade. Nós não negociamos o princípio da integridade. E há uma diferença, apesar que essas palavras, a palavra fé e a palavra fidelidade, elas se correspondem, há uma diferença entre fé e fidelidade. A fé refere-se à nossa confiança e convicção em Deus. E a fidelidade é a capacidade de ser íntegro, de ser leal em relação aos compromissos e obrigações. Por isso nós vamos falar hoje à noite sobre fiéis em tudo o que fazemos. Fiéis em tudo o que fazemos. Porque a fé, veja só essa definição, é a certeza ou é a convicção de que você realmente ama a Deus e que você crê em Deus. Hebreus 11:1 diz assim que a fé é o firme fundamento. Nós temos um fundamento em nosso coração, se você já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, e esse fundamento é fé, que está arraigada no seu interior. E essa fé diz, Deus é Deus, e Ele não pode deixar de ser fiel para com você. Hoje de manhã nós estávamos ouvindo uma pessoa dizer aqui na interação, que perguntando, né, você está feliz com Jesus? Aí as pessoas de hoje de manhã disseram, sim. Eu pergunto para você, você está feliz com Jesus? Sim. Agora, Jesus está feliz com você? Sim, claro que Jesus está feliz com você. Deus é fiel? Tem uma outra frase, que é bíblica. Deus é fiel? Sim. Você é fiel a Deus? Essa pergunta é a pergunta que nós precisamos responder nessa noite. Qual é a minha fidelidade a Deus? Deus espera fidelidade. Ele não vai fazer com que você seja fiel por obrigação. Mas se você abrir o seu coração, se eu abrir o meu coração, se eu permitir que Deus construa integridade na minha vida, certamente eu serei fiel. Quero dar mais uma definição de fidelidade. Então a fé se refere à confiança. A fidelidade é essa capacidade de ser leal e íntegro em relação a compromisso. Então ser fiel a Deus significa escolher a vontade de Deus em detrimento daquilo que é mais fácil, daquilo que é mais cômodo, daquilo que é mais conveniente. Geralmente não ser fiel é muito mais fácil do que ser fiel. Geralmente é mais cômodo você não permitir que Deus trabalhe essa área na sua vida, você não fazer pré-decisões em relação à sua fidelidade, do que você trabalhar arduamente para que a fidelidade e a fé cresça no seu coração. Abacuque 2:4 tem um versículo muito interessante. E esse versículo fala que a fidelidade tem um preço, mas esse preço sempre vale a pena. Diz assim Abacuque 2:4: olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá por sua fidelidade. Os arrogantes e os perversos confiam em si mesmos. Os arrogantes e os perversos, ou tem uma outra versão que fala os ímpios, eles confiam em si mesmos, eles fazem aquilo que dá na cabeça deles. Mas nós precisamos viver
por nossa fidelidade. Escolher viver todo dia, ser justo. Não é ser justo nos nossos esforços. Deus nos tornou pessoas justas pelo sangue de Jesus. E nós podemos escolher todos os dias permanecer em fidelidade a Deus. Por isso que o justo viverá por sua fé, ou viverá por sua fidelidade. Então hoje nós vamos aprender como colocar a fidelidade em prática. Jesus falou da fidelidade em 3 aspectos. Primeiro, ele falou da fidelidade em nossos relacionamentos. Segundo, ele falou da fidelidade em multiplicar os recursos que ele coloca em nossas mãos. E em terceiro lugar, ele fala sobre a fidelidade em correspondermos a Deus. Então, primeiro, nossos relacionamentos. Segundo, multiplicar os recursos. E terceiro, corresponder a Deus. Em primeiro lugar, cada interação é uma oportunidade de agregar valor às pessoas. Nós vivemos num mundo interativo. Agora, não estou dizendo dessa interação com as redes sociais, esse novo sistema, né, que tem sido implantado por anos, já há alguns anos, que a gente está extremamente habituado, ou pelo menos a maioria de nós estamos tremendamente habituados. Eu estou falando de interações através de relacionamentos. A vida é feita de interações, queira você deseja ou não, você vai ter interações todos os dias. Eu pergunto para você hoje, com quantas pessoas você interagiu hoje? Eu não sei você, mas eu fui 5 horas da manhã buscar minha filha, então eu já interagi com ela, porque ela estava voltando de Belo Horizonte. Eu interagi com a minha esposa, nós interagimos no café da manhã, eu saí de casa e cheguei aqui na igreja e interagi com várias outras pessoas, eu estou interagindo com você como interagi de manhã com as pessoas que estavam aqui. Então nós estamos aqui numa base de relacionamento, nós estamos tendo uma interação. Depois eu saí daqui do almoço, eu passei num lugar ali para comprar uma Marmitex, eu interagi com pelo menos umas 3 pessoas, com a pessoa que me atendeu, com outra pessoa que chegou depois naquele lugar, com o caixa. Eu estava atravessando a rua, um amigo meu passou e me deu um buzinaço, eu tomei um susto. Então eu estou interagindo com as pessoas. Cheguei em casa, continuei a minha interação. Então Deus promove para você várias interações. Deus promove para você relacionamentos. A vida é feita de relacionamentos. Se você não descobriu ainda, Deus colocou pessoas, às vezes um tanto quanto difíceis ao seu lado. E às vezes eu não sei se você pergunta isso. Por que que Deus colocou essa pessoa do meu lado? Por que que eu tenho esse patrão? Porque aqui nós não falamos isso em relação ao pastor Luiz, tá? Nós amamos o pastor Luiz, nós dizemos, aleluia, Deus nos colocou esse patrão, né, pastor Osmar? Nós sempre falamos, oh, aleluia, glória a Deus. Né? Mas por que que Deus não me colocou esse patrão? Por que que Deus sempre permite que eu pegue aquele caixa lá no mercado, que é o caixa mais lento do mercado? Nós fazemos compra no mercado do lado da nossa casa e não tinha democracia de filas. Então, tinha lá vários caixas para cestinha, mas você escolhia um. Então, eu querendo usar o meu dom de esperto, sabe? Eu tenho um dom guardado aqui no meu coração que chama esperteza. E eu, querendo usar meu dom de esperto, eu vou lá e conto. 1, 2, 3 pessoas. 1, 2, 3, 4 pessoas. 5 pessoas. Eu vou na de 3. Aí eu fico lá e eu fico meio na de 4, na de 3. Quando eu vou. Aí eu falo, ganhei. Mas Deus, conhecendo esse dom do esperto que está dentro de mim, entendeu? E eu sabendo que no reino de Deus não tem esperto, aí Deus permite que justamente, olha, aí vai a segunda pessoa, a terceira pessoa, já é a minha vez. Aí quando é minha vez, aquela fila tem 7 ali do lado, e eu estou dizendo, ganhei hoje, aleluia, e eu estou dançando dentro de mim, e vai ser rápido que vai sair desse mercado. E aí eu chego ali para interagir com a caixa. Naquele exato momento o sistema cai. Ou ela tem um problema com a pessoa que é a última pessoa antes de mim. Aí quando acende aquela luzinha assim, do cima do caixa, começa a piscar
Eu falo, Jesus, não. Aí eu tenho uma vontade enorme de correr para a fila dos 7, que só tem 6 já tem 5, já está indo e tal. E eu fico naquela dúvida, vou para os 7 ou fico aqui? E ali a moça senta. Senta não, ela já está sentada, tá? E ali a moça, ela esperando, porque ela não pode fazer nada. Tem que vir num sujeito para colocar uma digital. Olha que coisa mais maravilhosa, que interação. O sujeito que vem colocar uma digital, provavelmente ele tem um colete vermelho, então ele deve ter uma autoridade superior à outra que tem colete azul. E aí vem o sujeito do colete vermelho. Quando ele chega, ele coloca lá a digital dele, mas não sei o que acontece que não vai. Aí eu falo, não, eu não posso aqui perder meu tempo. Então a de 7 pessoas já está em 3 pessoas. E eu falo, não. E eu vou. Eu saio dessa aqui e eu vou para 3 pessoas. Aí os 7 que estavam atrás de mim encostam naquela fila. Aí o problema é resolvido. E aí uma pessoa atrás da outra, uma pessoa atrás da outra. E eu fico aqui na 7ª pessoa. E eu falo, Senhor, obrigado por esse dom que o Senhor me deu, da esperteza. A vida é feita de interações. Seja com pessoas boas, é muito bom interagir com pessoas boas. Pessoas que nos abençoam. Mas tem pessoas bem difíceis, às vezes até dentro da nossa casa, às vezes no seu trabalho. E se você não corresponde ou não entende a maneira pela qual Deus te colocou nessa emaranhado de relacionamento, nessa rede de relacionamento, você pode fazer com que a interação não agregue valor àquelas pessoas. Você foi chamado como um agregador de valor. Eu e você somos chamados a sermos agregadores de valores às pessoas. A Bíblia diz que nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. O Espírito Santo está movendo dentro de você. O Espírito Santo está te enchendo constantemente na medida da sua abertura para Deus. E qual é o propósito? O propósito é abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Efésios 4:29 diz assim, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas aquela que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Gente, nenhuma palavra torpe pode sair da sua boca, mas somente aquelas que, pela necessidade daquele momento, vai provocar uma edificação na pessoa que você está interagindo. Eu creio que ainda hoje você vai ter interações, ainda hoje você vai ter situações que você vai conversar com pessoas, provavelmente, principalmente se você é casado, se você mora numa casa, se você tem filhos. Você vai hoje ainda interagir com alguém. E a Bíblia está dizendo que o meu papel é conceder graça às pessoas que estão te ouvindo. Você está concedendo graça às pessoas que estão ouvindo você? A sua fala é uma fala de fidelidade, a sua fala é uma fala de graça, a sua fala é uma fala de bênção, a sua fala é uma fala de edificação. Como as pessoas te ouvem? As pessoas querem ficar próximo de você ou distante de você? Deus encarregou você para ser um distribuidor de bênçãos, um distribuidor de presentes para as pessoas que estão ao seu redor, até mesmo as pessoas mais difíceis. Agora é a sua escolha. É a sua escolha permitir que Deus trabalhe no seu coração, no meu coração, para que possamos crescer nessa questão da interação com as outras pessoas. Porque eu fui chamado para agregar valor, para ser bênção, eu fui chamado para ser fiel àquilo que Deus me ordena, a amar o próximo como a mim mesmo, ou amar o próximo, mais alto ainda, como Jesus te ama. Essa é a nossa medida. E na medida que eu entendo isso, a minha fidelidade a Deus é expressada. A minha fidelidade a Deus cresce. A minha fidelidade a Deus toma forma. Porque as pessoas vão reconhecer na sua vida esse portador de bênçãos. Por isso que a interação, ou a forma que você interage
é essa oportunidade de você descarregar bênçãos na vida das pessoas que estão ao seu redor. Gente, a Bíblia não dá margem para a gente ter uma confusão em relação a essa área. A Bíblia não dá margem para que eu tenha escolhas, que eu não seja convocado a ser bênçãos na vida das pessoas que estão ao meu redor e na vida das pessoas que eu interajo com elas. Porque a Bíblia diz o seguinte, Jesus disse o seguinte, em relação às pessoas que estão ao meu redor, ao meu próximo, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Então essa é vamos dizer assim, o que Deus espera de nós, amar o nosso próximo. Mas a Bíblia diz também o seguinte, se você tem um inimigo, o que a gente tem que fazer com os inimigos? A gente tem que virar as costas, né? A gente tem que ir para as redes sociais, cumprir tudo que a palavra diz, meter o pau naquele amigo seu e falar mal dele, falar que ele é ruim mesmo e tal. É isso que a Bíblia disse? Não. Gente, orar para inimigo, eu não sei se você já fez isso, tá? Mas eu já tive um inimigo. Eu já tive um inimigo. Não que eu quis promover, no sentido, não foi eu que promovi aquela inimizade, mas alguém se levantou contra mim. E você orar contra uma pessoa que persegue você, uma pessoa que é declaradamente seu inimigo, não é fácil. Mas Deus não te chamou para uma vida fácil. Deus te chamou para uma vida de fé. A fé é esse firme fundamento. Deus te chamou para você caminhar em fé e para você compreender, para que eu e você compreendamos que Ele está permitindo certas interações que vão causar um desgaste na minha vida. Mas isso é essencial para que a minha fidelidade vá sendo colocada em prova. Eu me lembro daqueles 3 amigos, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Uns nomes bem interessantes, tá, Giovanni? Para colocar nos seus 3 próximos filhos, tá? Vem cá, Sadraque. Vem cá, Mesaque. Vem cá, Abidnego. São nomes bem interessantes. E a fidelidade desses 3 amigos em relação a Deus fez com que eles fossem para a fornalha. E, gente, quando a gente lê a história, a gente está do outro lado da história, já vendo o que aconteceu, a gente dá glória a Deus. Mas eu fico pensando o seguinte, se tivesse acontecido comigo, qual teria sido a minha resposta? Qual teria sido a minha postura? Será que realmente eu creria que Deus era poderoso para me livrar, se Ele quisesse? Porque eles não estavam contando com isso. Eles não foram para aquela fornalha só porque eles estavam contando com essa possibilidade. Essa não era a única possibilidade. Eles disseram, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. O Senhor querendo ou não, nós vamos permanecer fiéis. Essa interação fez com que reis se curvasse à palavra de Deus. Fez com que reis reconhecesse que Deus é Deus. Porque achou 3 homens que disseram, não vamos comprometer a nossa fidelidade, não vamos comprometer a nossa integridade, nós vamos perseguir tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, custe o que custar. Por isso que a vida cristã não é uma vida fácil, mas é uma vida de graça. A Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa quando nós estamos fracos. E as nossas interações, muitas vezes, vai fazer de nós pessoas fracas. Sabe, hoje nós estamos lidando com a situação, e hoje eu soube de mais um capítulo dessa situação, que a princípio me deixou bastante, assim, bastante constrangido. E eu peguei o WhatsApp, a minha tendência natural, se eu for seguir o meu próprio entendimento, é dizer, olha, isso não vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim, e ponto final. Mas graças a Deus tem o Espírito Santo agindo dentro da nossa vida. Sabe, eu aprendi um princípio que eu tenho usado, que tem me feito muito bem, mas muito bem mesmo. Quem me ensinou esse princípio foi o pastor Luiz. Antes de você falar qualquer coisa que pode machucar uma pessoa, escreva e espere pelo menos 24 horas.
daqui 24 horas, você lê aquilo que você escreveu. Provavelmente você vai mudar algum teor das palavras, o jeito que você escreveu. Às vezes você vai tomar até um susto. Você fala, mas será que foi eu que escrevi isso? Ah, eu acho que não, acho que foi a Cris que veio aqui, pegou meu celular, entrou aqui e escreveu. Acho que foi a Vitória que escreveu. Não. Não, eu escrevi aquilo. Mas o Espírito Santo falou, olha, calma lá, calma, você está ouvindo só uma versão. Um assunto tem muitas versões e tem muitos lados. Um assunto é igual um brilhante. Você vai virando, vai dando várias tonalidades. Você percebe as coisas de uma maneira, eu percebo de outra. E quem está com a razão? Às vezes ninguém está com a razão. Cada um está com parte da razão. E a gente tem que ter relacionamentos para construção e não para destruição. Os relacionamentos são para edificação e não para divisão. E uma palavra mal dada ou uma palavra fora de um contexto pode machucar uma pessoa. E isso não é o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, ouvindo o Espírito Santo, eu mudei aquela frase. Gente, mas foi algo tão interessante. E a pessoa me explicou o que estava acontecendo. E eu fiquei com uma paz profunda no meu coração, porque eu não permiti que não permiti me estribar no meu próprio entendimento. Por isso que é muito importante cada um de nós entendermos que as interações são essa oportunidade que Deus nos dá para agregar valor às pessoas. Segundo ponto, cada recurso que vem em suas mãos é uma oportunidade de multiplicação. É interessante que no Evangelho de Mateus, e a gente já pregou bastante sobre esse texto, no capítulo 25, fala sobre a parábola dos talentos. Então fala que um homem, ele ia fazer uma jornada, uma viagem, e ele resolveu então distribuir alguns tesouros para as pessoas que trabalhavam para ele. E a Bíblia diz que a um ele deu 5, e a outra ele deu 2, e a outra ele deu 1. Na nossa mentalidade ocidental, a gente vai muito para a questão da democracia. Então, a gente pensa o seguinte, isso não é democrático. Por que um tem que ganhar 5? Por que o Paulo Maza tem que ganhar 5? Por que o Giovanni tem que ganhar 2? E por que o... Me ajuda com o próximo nome ali, gente, por favor. Oi? E por que o David vai ganhar 1? Não, o David está com a camisa de trabalhar aqui na comunidade, voluntariado. Vamos dar 5. Não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar e somar 5 mais 2 mais 1. Dá quanto, gente? 8. Acho que é 8, tá, gente? 8. 8 divide por 3. Quanto que dá para cada um? Quem é matemático aí, gente? Me ajuda rapidinho nessa conta. 8 dividido por 3 dá 2, o quê? 2,33, meu Deus, vocês estão muito bons de matemática, aleluia, glória a Deus. Então, se eu fosse aquele senhor, eu ia dar 2,33. Mas a Bíblia diz que ele deu 5, deu 2 e deu 1. Por que ele fez isso? Porque ele distribuiu segundo a capacidade. Põe a sua mão no seu coração e diga assim, eu tenho uma capacidade dada por Deus. E eu não vou olhar com os olhos gordos para o meu vizinho. Porque Deus não te dá nem mais e nem menos. Deus te dá com um propósito. E esse propósito é que você faça multiplicação das coisas que Deus colocou na sua vida. E eu não estou falando somente com recursos financeiros. Porque em relação a recursos financeiros, se você tem alguma dúvida, ouça lá como o nosso amigo Rafael ouviu as ministrações sobre generosidade. Nós temos falado aqui na igreja pelo menos a cada 2 anos. Então, está lá no YouTube, você pode procurar lá. Mas quando a gente fala de recursos, a gente fala de todas as coisas que Deus deu para você, para que você torne o ambiente ao seu redor um ambiente generoso. E que você expresse através da sua vida essa generosidade. Porque o propósito de Deus não é reter.
O propósito de Deus é multiplicar, jamais diminuir, não é diminuir, não é somar, não é dividir, é multiplicar. Na tabuada de Deus, eu acho que alguns de vocês nem sabem o que é tabuada. Na tabuada de Deus, não tem esses 3 sinais que eu falei para você, só tem um sinal, é multiplicação. Eu pergunto para você, quais os recursos que Deus tem colocado sobre a sua vida? Você sabe em qual dom motivacional você move? Você sabe em qual dom espiritual Deus já distribuiu para você? Você sabe qual é o seu chamamento ministerial? Você sabe qual a área de voluntariado que você pode servir? Não estou falando somente na igreja, gente. Você pode servir em qualquer lugar. Quando você serve ao Senhor. Você não está servindo as pessoas. Quando você dá um prato de comida para uma pessoa, você não está servindo somente aquela pessoa e saciando algo físico que aquela pessoa tem naquele imediato. Não, você está fazendo algo de Deus, para o Senhor. Sábado, depois dessas mensagens sobre generosidade, realmente essa última série de generosidade que a gente ministrou em novembro e dezembro, mas mexeu na minha vida. E às vezes nós tínhamos um hábito lá em casa, quando sobra assim, um pouquinho de arroz só, um pouquinho lá de feijão, e eu ficava assim constrangido em jogar aquilo fora. Aí eu vou falar aqui bem baixinho, tá? Porque ela pode escutar. Aí vinha a pessoa que ajudava a gente lá em casa no outro dia, fazia uma limpa e colocava aquilo tudo no lixo. Eu ficava, meu Deus. Aí eu fazia o seguinte, então eu fazia o seguinte, eu pegava aquelas comidas, aquele restante de comida, eu trazia para um cachorro que nós temos aqui na igreja. Quase que me prenderam, porque eu não sabia, gente. Eu não sabia. O cachorro de hoje em dia não come mais arroz e feijão, só come uma pelota assim, dura, sem gosto, sem nada. E tem uma imagem de um cachorro muito bonito no pacote daquela coisa, mas eles dizem, não pode dar. Eu quase fui recriminado, eles iam me denunciar ali como é que chama aquela associação de proteção aos animais? Eu fui denunciado ali para essa associação. E eu falei, meu Deus, eu não posso dar para o cachorro, mas eu também não quero jogar fora. Aí no sábado, eu e minha filha combinamos, fizemos lá uma super marmitex. Nós saímos na garagem, falei, filha, hoje nós vamos achar alguém. Ela queria ir a pé. Falei, não, filha, nós vamos de carro, porque o velhinho aqui já não aguenta andar muito a pé. Vai que nós vamos ter que ir numa distância muito grande, de pelo menos aí uns 200 metros, então, para achar uma pessoa, né? Claro, 200 metros eu preciso de carro, eu não posso mais andar essa quantidade de metros assim sem ter um veículo motorizado. De 4 rodas ainda, tá, gente? Bem falado. Então saímos, oramos na garagem e saímos ali. Aí 200 metros depois achamos 2 pessoas sentadas lá debaixo de uma marquise. Aí nós falamos, oi, vocês querem uma marmitex? Aí eles olharam assim, sim, sim. E um veio e falou assim, olha... Eram as 2:30 da tarde, ele disse assim, olha, até agora nós não comemos nada. Então, eu fico pensando, pode ser algo até bobo, mas os recursos que Deus dá para você, pode ser até um resto de arroz, um resto de feijão, tinha umas sardinhas lá que nós tínhamos feito, esses recursos podem ser multiplicados e abençoar outras pessoas. Agora, eu falo mais abertamente em relação à criatividade que Deus colocou na sua vida. Sabe, às vezes a gente fica assim, focado, pensando que recursos só fala de dinheiro, mas é mais do que isso. Deus te coloca em certas situações, até mesmo de trabalho, que você nem entende por que você está trabalhando naquele trabalho. E você fala, meu Deus, estou louco para sair desse lugar, não aguento mais esse lugar. Mas saiba que Deus tem um propósito. E se você for esperto, não é esperto naquele sentido do meu dom, tá? Esse meu dom eu não estou recomendando para ninguém, e eu só está comigo aqui por enquanto, tá? Até Deus me libertar desse dom aí. Mas se você for, vou dizer outra palavra, inteligente, você vai perceber de que maneira você pode usar aqueles recursos que Deus está te dando, por mais incompreensíveis que eles são, você pode usar
porque portas vão se abrir, porque Deus vai fazer com que você possa multiplicar um talento ou pouco que você tem em suas mãos. Hoje de manhã eu contei um testemunho. Quando eu estava aqui em Curitiba, no ano de 89, eu sabia que Deus tinha me trazido para Curitiba, porque Ele disse que ia me preparar. E eu tinha na minha mente que eu ia ser enviado para um seminário. E aí, eu cheguei aqui em Curitiba em 88, em 89, o pastor Tomás, numa noite, anunciou que nós teríamos o Instituto Bíblico Rema. Quando ele falou isso, fez todo sentido para mim. E eu entendi, um ano depois que eu estava aqui em Curitiba, eu entendi por que eu estava aqui em Curitiba. Porque Deus me trouxe para essa comunidade, para essa específica, tá, gente? Essa específica. Deus não me trouxe para outro lugar, Deus me trouxe para esse lugar. É lá na rua Marechal Deodoro, lá perto da igreja do Balão. Eu cheguei naquele lugar, a comunidade cristã de Curitiba, era nesse lugar. Um ano nesse lugar, não sabendo por que Deus tinha me trazido para aquele lugar. Porque já que Ele queria que eu fizesse um seminário, naquela época tinha poucos seminários evangélicos no Brasil, Ele podia ter me levado para a PIB, Ele podia ter me levado para a Assembleia de Deus, Ele podia ter me levado para a Quadrangular, mas Ele resolveu me trazer para a comunidade, não tinha seminário na comunidade. Mas eu permaneci fiel à palavra. Quando eu cheguei em Curitiba, eu não tinha profissão, eu não tinha faculdade, eu não tinha absolutamente nada. Porque eu trabalhava em farmácia, eu trabalhei em farmácia por 7 anos. E eu tinha no meu coração a convicção que eu não deveria voltar a trabalhar em farmácia aqui em Curitiba. Hoje eu entendo, mas naquela época eu não entendia por que Deus tinha colocado isso no meu coração. Então eu fiz um compromisso com Deus que eu não voltaria a trabalhar em farmácia. Gente, não tem nada de errado trabalhar em farmácia, tá? Se tem algum farmacêutico aqui, eu creio que a filha do Hugo e da Giovana é farmacêutica. Então, se tem farmacêutico aqui, se tem pessoa que é um balconista de farmácia, que é um atendente, Deus abençoe você, fique lá, porque lá é o chamado de Deus para a sua vida. Amém. Tá? Bom, meu irmão trabalhava no serviço público à noite, e durante o dia ele tinha uma serralheria. E, gente, eu fui trabalhar com meu irmão na serralheria. O grande enviado de Deus, o homem segundo o coração de Deus, o homem que veio para fazer um seminário em Curitiba. Deus ia me preparar, Deus falou essas coisas para mim no meu coração, e Deus me colocou para trabalhar na serralheria. Agora, gente, eu tenho talvez 0,00 de habilidade com as minhas mãos. Meu irmão trabalhava então na serralheria dele, mexia com grades pontográficas, com box de banheiro, alumínio, ferro, e ele começou a ensinar. Então, quando ele fazia um portão, por exemplo, tem uma barra aqui embaixo do portão, uma barra aqui em cima, os ferros passam, feito alguns furos naquela barra, os ferros passam no meio, e a gente tem que soldar ali, mais ou menos aí uns 15 a 20 centímetros, tem que soldar aquela barra de ferro. Ele me ensinou a solda. Gente, eu espetava aquela solda em toda aquela grade, mas nunca no lugar exato. E quando eu chegava no lugar exato para soldar, a ponta da solda colava ali no negócio e não saía. E às vezes eu ia tirar aquilo, ainda encostava no ferro e tomava um choque, que me dava até um negócio. Por isso eu sou meio assim, um pouco mais elétrico. Acho que foi de tanto choque que eu tomei no ano de 88. Gente, eu não sabia absolutamente nada. E eu ficava perguntando para Deus: Deus, olha, eu vou dizer para o senhor, alguma coisa está errada nos seus planos. Porque eu estou trabalhando numa serralheria. Ô Senhor, eu tenho que trabalhar numa igreja, eu tenho que ser algum ministério muito importante, eu tenho que ser uma... Senhor, eu estou na serralheria. Bom, o ano de 88 veio o ano de 89, veio o início do ano de 89, o pastor Tomás falou: então, nós teremos um seminário. E eu fui muito animado para o pastor Tomás, para me inscrever. Vocês conhecem o pastor Tomás? Pastor Tomás é assim a encarnação do amor de Deus em pessoa. Sabe, eu nunca vi o pastor Tomás frustrado. Eu acho que o pastor Tomás nasceu de novo, passou um estágio nos céus, Deus mandou ele de volta para a terra, e assim começou a história do pastor Tomás. Só pode ser isso.
E eu, imaginando, vou chegar lá, vou falar do meu grande chamado, o professor Tomás, ele vai ficar muito impressionado, ele vai dizer, vem para cá. Só tinha um problema, eu não tinha dinheiro. E eu vou pegar o valor que eu vou dar para vocês, isso é uma coisa aproximada, tá, gente? Mas era mais ou menos R$1.000, porque era a inscrição, a mensalidade com alojamento, então com as 3 refeições. Então essa era a proposta do seminário, porque era um seminário de tempo integral. As pessoas não podiam trabalhar fora, porque a gente ficava de manhã estudando até meio-dia, 1h. À tarde nós tínhamos livre, mas tínhamos tarefa, tínhamos várias coisas, e à noite, a maior parte das noites, nós tínhamos compromisso com o seminário. Então eu cheguei para o pastor Tomás e falei, pastor, eu sou candidato. Ah, muito bem e tal. Ele me deu lá os materiais para eu preencher, né? O aplicativo, então baixei o aplicativo da comunidade em 1989, né? Aí eu baixei o aplicativo, eu entrei ali, fiz tinha um link lá para inscrição, né? Eu peguei o link, aí escrevi, digitei ali, né? A minha inscrição, e ele falou assim, e o irmão vai pagar como? Eu disse, eu preciso pagar? Eu estou pela fé aqui, pastor. Estou um grande homem de fé. Pastor Tomás, olha, sem pagamento, sem seminário. Então o seminário ia começar 1 mês depois. E ele falou, você tem 30 dias para arrumar R$1.000. Gente, eu não tinha nem R$10, quanto mais 1.000. Eu fiquei muito desesperado, muito frustrado. E eu fiquei orando. Teve uma das noites que ele, na interação, né? Então, vinha uma pessoa aqui para fazer a interação. Aí, na interação, o pastor Tomás veio aquela noite e falou, olha, gente, vou pedir oração porque alguma coisa aconteceu no seminário. As pessoas, então os alunos vieram de fora, os meninos, e foram para um alojamento. Eles já estavam ali no alojamento, já esperando a data de início do seminário. E eles sofreram um assalto, um roubo. Alguém entrou lá, arrombou a porta e pegou algumas coisas deles. Aí o pastor falou assim, olha gente, vamos orar, e aqui tem uma relação de coisas que nós precisamos repor para os meninos que perderam, eles não têm condição de comprar isso agora, tal. E quando ele falou isso, deu um estalo na minha cabeça. Eu falei assim, sou serralheiro. A profissão do serralheiro se formou dentro do meu coração, da dia para a noite. Porque eu trabalhava lá na serralheria, de trás das ovelhas, igual o Davi. Estava eu lá tentando fazer solda. Falei, pastor, eu tenho a solução. Por que eu tinha a solução? Meu irmão tinha ganhado uma porta, tinha um portão, parecido com um portão, mas ela era para a porta, para colocar na frente de uma porta, para dar maior segurança para a porta de madeira. Ele tinha ganhado de uma pessoa que fez uma reforma na casa dele, tirou aquela porta e deu para o meu irmão. Meu irmão queria jogar aquilo no lixo. E eu falei, meu irmão, você me dá essa porta? Ele falou, pega essa porta agora. E eu fui para o pastor Tomás e disse, olha, eu tenho a resposta. Vamos fazer ali um portão, vamos chumbar esse portão na parede lá, próximo, ali na porta, vamos colocar um cadeado, um trinco ali, e essa casa não vai ser mais arrombada. Aí o pastor Tomás falou assim, gostei da sua ideia, quanto você vai cobrar? Aí o pastor Tomás falou, você tem alguma... eu não sabia, ele perguntou assim, né, se eu era especialista. Eu sou especialíssimo nessa profissão. Eu sou uma pessoa assim, ao dom desperto, né? Aquela época o dom desperto não estava muito desenvolvido ainda. Talvez foi um passo de fé esse. Eu falei, pastor, eu sou uma pessoa extremamente habilitada nesse ramo da serralheria. Mas é óbvio, Deus só me quer por um tempo lá, depois eu vou pular para outro lugar, porque eu não estou aguentando mais. E ele perguntou para mim, quanto custa? Eu falei, R$1.000. Ele falou, está feito. Gente, em uma semana, nós viemos, colocamos aquela porta naquele seminário, e o pastor Tomás me deu o aval para eu vir para o Instituto Bíblico, e eu estou aqui até hoje. E mais uma coisa. Esse alojamento fica ali no Ugulang. Eu não sei porquê. Até hoje ele não foi derrubado. Ele está quase caindo. Mas a porta permanece lá, firme e forte, até Jesus voltar. Eu não entendia
Que recurso que é esse de aprender a trabalhar com ferro? Eu não preciso desse recurso. Da minha mentalidade, eu não preciso disso. Eu não tenho habilidade nenhuma para isso. Mas veja só, quando Deus coloca um recurso nas suas mãos, Ele também te dá a capacidade para que você multiplique aquele recurso. Pode ser pouco, pode ser que você não entenda onde você está trabalhando, pode ser que você não entenda os relacionamentos que você tem, pode ser muitas coisas, mas se você permitir que Deus realmente trabalhe no seu coração, coisas tremendas vão acontecer. E por último, cada estímulo é uma oportunidade de obedecer a Deus. Vou recapitular. Então, toda interação é uma oportunidade para você agregar valor na vida das pessoas. Fala dos relacionamentos. Todo recurso que vem em nossas mãos é uma oportunidade de multiplicação. Pode ser algo que você nem está intencionalmente pensando que aquilo pode ser multiplicado, mas pode. Deus pega uma pessoa que não tem habilidade nenhuma em ser serralheiro só para produzir na vida uma porta. É uma porta só que foi todo o meu ministério de serralheiro. Uma porta. Mas uma porta que me trouxe para esse lugar, para o seminário, uma porta que Deus fez com que ela multiplicasse. Sabe, nós não temos tempo para isso, mas depois que eu paguei o primeiro mês, eu não tinha recurso para pagar o segundo mês. Era aquele negócio. Eu sabia que Deus era fiel. E eu estava batalhando nessa palavra de fidelidade a Deus. E foi muito interessante. Pastor Tomás, de volta, Pastor Tomás. Nós tínhamos uma pequena livraria que funcionava na igreja. E a gente pegava os livros lá na editora Betânia, na livraria Betânia, trazia aqui para a comunidade e vendia num sistema de consignação na porta da igreja para as pessoas que saíam, quando as pessoas estavam saindo do culto. E ele queria ampliar aquele ministério, porque nós íamos ter o instituto, ia ter que comprar mais livros e tudo, e queria ampliar aquele ministério. Ele convidou 3 pessoas, 3 seminaristas, para trabalhar nessa livraria. Nenhum dos 3 aceitaram. E só sobrou eu, porque os outros já tinham emprego, já trabalhavam, tinham o sustento das suas próprias igrejas e etc. Então só sobrou eu. E ele foi para mim e falou: irmão, tem uma oportunidade aí para você nos ajudar com a livraria da igreja. Você aceita? Eu perguntei assim, naquela época eu já tinha pago a inscrição, né? E a primeira mensalidade. E aí a segunda mensalidade, eu vou dar um valor aqui, tá, gente? Eu não sei se é isso, tá? 100. Era a segunda mensalidade, tem que pagar 100. Sem dinheiro. Aí ele falou assim, eu falei, tá. Pastor, eu vou orar um pouco para ver se é essa vontade de Deus. Mas já dizendo sim para o senhor, eu só quero saber assim, quanto que o senhor vai pagar? Ele disse sim, podemos dar uma ajuda de custo para você de 105. 5 dava para comprar um sabonete, um shampoo, um desodorante e uma pasta de dente. Isso era o que 5 dava para comprar. Eu comprava nas lojas brasileiras, lá no centro de Curitiba. Você é jovem, você não sabe o que é loja brasileira. É a antecessora da americana, tá? 5, mas foi o melhor 105 que eu já ganhei em toda a minha vida. Porque eu paguei a segunda mensalidade, a terceira mensalidade, eu completei o instituto, com um trabalho simples, não sabia nada de livraria. Quando eu me converti, eu li numa pancada a Bíblia toda, em poucos meses, e eu li 12 livros que meu irmão mandou para mim, e foi assim, a minha dieta. Tinha alguns livros na minha casa, que minha família era cristã, eu peguei todos os livros da minha casa e devorei todos os livros, principalmente aqueles que falavam sobre avivamento. Então, eu estava ávido por isso. E eu fui colocado, então, como um bolsista trabalhando ali na comunidade. Então, cada recurso é uma oportunidade de multiplicação. E, por último, cada estímulo é uma oportunidade para obedecer a Deus. O estímulo é qualquer evento ou situação que provoca uma resposta ou uma reação. Veja só. Deus é um Deus perito em provocar estímulos em nossas vidas.
Você pode trocar estímulos por percepção. Você pode trocar estímulo por incômodo. Você pode trocar estímulo por qualquer outra palavra, que é algo que vem às vezes dentro de você e que está te provocando a você tomar uma escolha, a você tomar uma decisão. Isso são estímulos. Paulo, em Atos 20, 22, diz assim: agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali. Em 2 Coríntios 5,14, ele repete a mesma palavra. Ele diz assim: pois o amor de Cristo nos compele, ou seja, nos constrange. Paulo estava com um estímulo de ser compelido para ir para Jerusalém. A gente sabe a história. As pessoas se reuniram e disseram: não vá para Jerusalém. Essa é a pior escolha que você pode fazer. Mas Paulo estava convicto: existe algo dentro de mim que está me impelindo, está me conduzindo. Eu não sou mais de mim mesmo, ao ponto dele dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vivendo em mim. Então Paulo foi compelido para ir para Jerusalém, e a gente sabe toda a história. De repente ele foi condenado, de repente ele carregava ali uma bola de metal nos pés, de repente ele tinha 2 soldados em prisão domiciliar, ele estava preso, e ele mesmo disse que eu não sou prisioneiro de homens, pelo contrário, eu sou prisioneiro de Jesus. Eu posso estar em cadeias físicas, mas a minha escolha não é estar prisioneiro de cadeias físicas. A minha escolha é ser prisioneiro de Jesus, porque ele respondeu ao estímulo que Deus estava fazendo dentro do coração dele. Sabe, gente, talvez a gente não entende, nós não temos a visão do todo o que acontece em nossas vidas. Às vezes a gente tem uma visão parcial. Tem uma história, né, que um bando de pessoas que tinha problema mental num hospício estava ali. Um grupo de pessoas que tinham problemas emocionais, tá? Vou mudar a frase, porque hoje em dia você não pode falar nada dessas coisas assim. Então, vamos falar corretamente. Um grupo de pessoas que estavam doentes dentro das paredes de um hospital psiquiátrico, passou então um desfile, e eles estavam muito querendo saber como era o elefante, e cada um olhava um pouquinho por uma única frestinha que tinha naquele muro. Aí um disse: um elefante é uma tromba. O outro disse: um elefante é uma orelha muito grande. O outro disse: o elefante são patas enormes. O outro disse: um elefante é um corpo enorme. Aí um outro olhou e falou: não, nada disso. O elefante é um rabinho muito fininho, curtinho. Esse é o elefante. Então a banda passou e o circo passou, e essa foi a imagem que foi construída naquelas pessoas. Às vezes nós somos como esse grupo de pessoas. Nós estamos olhando só por um buraquinho a nossa vida, e a perspectiva que nós temos da nossa vida não é do todo. Não é do todo, é parcial. E a gente pensa que por estar vendo parcialmente as coisas, que a nossa vida se resume somente àquilo. E não é, não é. Nós vamos ver aqui o exemplo de Abraão. Eu creio que Abraão foi um homem que realmente nos inspira. Ele estava lá no meio da parentela dele, estava vivendo a vida dele lá com a esposa dele, estava tranquilo, estava talvez se conformado, já tinha se conformado que ela não podia ter filhos, ela era estéril, e estava tudo, entre aspas, bem. De repente ele ouve uma voz: sai da sua terra. Deus está falando com Abraão, Deus está dando um estímulo para Abraão, e Abraão então toma uma decisão: sai daquela terra e vai para o lugar que Deus disse que ele teria que ir. Agora, Deus disse qual que era o lugar? Não, Deus não disse. E muitas vezes Deus vai gerar um estímulo no seu coração, e esse estímulo vai provocar em você uma reação. E se você olhar só parte, nós não vamos prosseguir.
A gente tem que permitir que Deus nos mostre o todo. E às vezes, mesmo não vendo e não compreendendo, a gente tem que seguir em fidelidade a Deus, porque é a nossa fidelidade a Deus, a nossa correspondência a Deus, que vai fazer com que a gente possa, um dia, talvez, ver o todo. Mas enquanto a gente vai caminhando, enquanto a gente vai vendo, enquanto a gente vai sendo, a gente vai correspondendo a Deus, no meio desse processo, dia após dia, na medida da nossa fidelidade, Deus vai forjar em nosso coração aquele destino que Ele tem para as nossas vidas. Deus tinha um destino para Abraão. Deus ia chamar Abraão de pai de muitas nações. Quando Deus chamou Abraão, o nome dele era Abrão. Depois Deus mudou o nome dele, acrescentou mais uma vogal no nome dele, e esse nome significa pai de muitas nações. Quando as pessoas estavam chamando Abraão, eles estavam dizendo pai de muitas nações. Isso é igual o nome indígena, né? Pai de muitas nações. Então o que Deus estava querendo dizer com isso? Creia na promessa que eu estou dando para você. Creia que esse é um estímulo produzido por mim no seu coração. Ande em fé, mesmo não vendo que as coisas estão se resolvendo. Continue caminhando, até que eu vou fazer aquilo que eu prometi na sua vida. Eu vou pedir para que o pessoal do louvor já volte. Romanos 4, 18 e 21, eu quero terminar com esse texto. Diz assim: Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Gente, essa versão que é a King James, muito me impacta, porque a Bíblia está dizendo que Abraão tinha me ajuda aí, gente, gnóstico. Minha língua enrolou agora tem que tomar uma aguinha para desenrolar a língua. Abraão, crendo, esperou contra todos os prognósticos desfavoráveis. Eu pergunto para você, você está crendo mesmo que o prognóstico é desfavorável? Ou o diagnóstico? Alguém disse para nós essa semana, alguém procurou a pastora Cris, porque teve uma pessoa da família que teve um diagnóstico desfavorável na questão da saúde. E essa pessoa está vendo o mundo desabar sobre a vida dela, por causa de um diagnóstico, um prognóstico. Abraão andou por um estímulo, sai da sua terra. Toda promessa de Deus para a sua vida é um estímulo. E Deus não fala com você o todo, Ele fala em partes com você. E geralmente, eu estava explicando isso para minha filha ontem também, a palavra profética, ou a palavra que Deus dá para você, a sua percepção interior, muitas vezes ela fala só do cume das montanhas. A palavra profética geralmente fala do cume, fala do lugar alto, da melhor visibilidade. E geralmente quando Deus fala conosco, Ele fala nessa perspectiva. Olha, você vai ter um futuro. A sua esperança não será frustrada. Agora, quando eu terei um futuro e quando a minha esperança não será frustrada, aí isso é outra coisa. Porque entre um cume do monte e o outro cume, existe um lugar chamado vale. E é aí que eu e você somos chamados para caminhar contra esse diagnóstico desfavorável. E a Bíblia diz assim, tornando-se assim, a respeito de Abraão, pai de muitas nações, como ficou registrado a seu respeito, assim será a sua descendência. Aí fala de volta sobre Abraão, e sem desfalecer na fé, reconheceu que seu corpo físico perdera a vitalidade de outrora. Então veja só, não é que ele estava ignorando a condição dele, não estava ignorando a condição dele, ele não estava assim, olha, tudo vai dar aquele otimismo sem nenhuma base, tudo vai dar certo, amanhã vai ser melhor, e aquelas coisas, aquelas frases otimistas que não tem fundamento algum, porque a gente sabe que não é isso. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte, que ele considerou, ele reconheceu que o seu corpo havia perdido a vitalidade,
porque ele já contava com 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara não tinha mais vigor, o mesmo vigor do passado. Aí fala assim, mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo, quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glórias a Deus, estando absolutamente convicto que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Vamos ficar em pé. Qual é o estímulo que Deus está provocando no seu coração? Há um estímulo de Deus no seu coração. E o que você vai fazer? Quais escolhas, quais decisões eu e você vamos tomar em relação a esse estímulo? Abraão saiu da terra, recebeu a promessa, caminhou, teve algumas quedas, teve muitos percalços no caminho, tentou de todas as formas corresponder a Deus, fabricando a resposta da promessa. Eu vou dizer para você, gente, não fabrique resposta para Deus. Se Deus falou algo com você, creia que Ele falou algo com você. Creia piamente que Ele falou com você. Deus não vai brincar com você e vai te enganar. Se Deus falou, Deus falou. Agora, se Deus não falou com você, foi a sua vontade, seu desejo, sua boa intenção, gente, isso não vai acontecer. Eu não quero ser pessimista. O pastor está pessimista agora. Não. Porque Deus quer criar algo de substância dentro de você, algo concreto dentro de você. E Abraão, mesmo com essa coisa toda desfavorável, ele compreendeu num determinado altura da sua vida que ele não tinha como fabricar a promessa de Deus para a vida dele, para a vida da família dele. Ele até tentou, gerou ali uns Ismaéis da vida, e às vezes infelizmente a gente gera alguns Ismaéis porque a gente não espera o tempo do estímulo que Deus colocou em nosso coração e tenta produzir aquilo que Deus não chamou para a gente produzir. É incapaz, eu e você somos incapazes de produzir a vontade dele em nossas vidas. Nós somos incapazes de cumprir ou de experimentar o resultado das promessas dele em nossas vidas, se não caminhar em fé diante de Deus. Mas chegou o momento, olha que coisa interessante, chegou o momento, mais adiante, depois que ele teve Isaac, depois que ele foi oferecer Isaac, Deus fala com ele, olha, Abraão, toma o seu único filho. Gente, alguém precisava falar para Deus, Senhor, não é único, ele tem um outro. Mas na perspectiva de Deus, filho é o da promessa. Filho é quem recebe a herança. Filho é Isaac. Por isso que Deus disse, toma o seu único filho. Deus tem uma promessa para você. Se você corresponder a esses impulsos, esse sentimento que está dentro do seu coração, você vai caminhar para aquilo que Deus tem para a sua vida. E eu desafio você a perceber a fidelidade de Deus nessas 3 áreas: nos seus relacionamentos, como anda os seus relacionamentos, nos recursos que Deus está colocando nas suas mãos, quais os seus recursos, e também naqueles estímulos que Deus está provocando no seu coração, para que você entre e desfrute da promessa que Ele tem sobre a sua vida. Sabe, gente, nós somos uma igreja generosa, nós somos uma igreja de multiplicação. Hoje de manhã eu compartilhei que nós estamos há poucos meses, vamos assim dizer, talvez 1 ano e meio, 2 anos, de abrir mais 2 campos aqui na comunidade cristã. Mais 2 campos. Nós temos uma visão de abrir um campus no Boqueirão. Nós já estamos mobilizando a equipe que vai nos ajudar na plantação desse campus. Nós estamos nos mobilizando também para plantar um campus em Campina Grande do Sul, 4 Barras, dessa região
de Curitiba, porque nós estamos seguindo uma promessa. Há um impulso no coração da liderança dessa casa, e nós queremos multiplicar no reino de Deus. E você é o convidado de Deus para participar, na medida que você coopera com Deus, sendo fiel nos seus relacionamentos, sendo fiel nos recursos que Ele te dá, e sendo fiel naquela direção que Ele está estabelecendo na sua vida. Eu gostaria de orar nessa noite, para que tenhamos esse compromisso de sermos fiéis até o fim. Custe o que custar, fidelidade até o fim, perseverança até ver e verificar e experimentar as promessas de Deus sendo cumpridas nas nossas vidas. Talvez você possa pensar, pastor, para você pode ser fácil, mas eu já tive lá no dia que eu tinha que fazer um portão, que eu tinha que ser fiel em um portão somente. Eu fico pensando, e se eu não tivesse aquela percepção, e se eu não tivesse percebido esse toque de Deus no meu coração, e se eu tivesse olvidado, e se eu não tivesse não crido, eu não sei o que teria acontecido. A graça de Deus permitiu que eu ouvisse naquele momento. Um portão pode mudar a sua vida. Uma coisa muito simples pode mudar a sua vida, desde que você abriu o seu coração para corresponder a esses impulsos que Deus está colocando em sua vida.